Horizonte. Então, hoje, o professor Frederico vai entrar na nossa sala. Boa noite. Boa noite. Marilane. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite, viu? Então, nós é que vamos agradecer ao senhor por estar aqui presentes, né, junto conosco, nos trazendo sua pesquisa, né, não deixando ela encostada, mostrando o quão é importante aquilo que o senhor trabalhou nas suas entrevistas, junto aos seringueiros, né? Então, eu vou, mais uma vez aqui, eu iniciei a fala, né, porque nós estamos na verdade, experimentando esse novo meio de comunicação. Então, eu vou falar aqui sobre o resumo do currículo do professor. Né? O professor Frederico Alexandre Lima é bacharel em Direito e licenciado em História, possui mestrado em História pela UFAM, foi professor formador do Parfor, na UEA, e do Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, ele, a partir de agora, ele resolveu dar um gás agora no nosso GT, contribuir com a gente, e nós vamos iniciar com o livro dele, que ele que vai falar um pouco sobre o livro e mostrar. O senhor está com o livro aí, professor? Sim. Então, ele vai apresentar o livro dele, né, sobre os soldados da borracha, e vai nos dar a oportunidade de ouvir uma fala a respeito de um fragmento desse livro, ou do livro todo, dependendo do tempo, né, professor? Isso. Então, fique à vontade e comece o que o senhor tem para nós. Tá certo. Wanda, eu queria começar agradecendo ao GT pelo convite, né? Eu estou fora de Manaus há alguns anos e também afastado da pesquisa, mas não afastado do tema Soldados da Borracha, né? É um tema que eu vou falar durante a nossa conversa. É um tema que eu tenho um carinho muito especial, que eu já venho trabalhando há algum tempo e não me afastei dele nunca. Então, a oportunidade de falar de falar dos Soldados da Borracha e de falar também sobre a pesquisa, para mim é algo muito especial, né? Eu tenho verdadeira paixão pelo tema, trabalhei com isso e hoje em dia é quase como um vício, né, de buscar sempre informações novas, de querer saber como essas coisas estão caminhando, como as ideias lançadas, não só por pessoas que estavam fazendo essas pesquisas antes de mim, mas pessoas que continuam pesquisando o tema, como elas estão trabalhando isso. Isso é uma coisa que acaba fazendo com que, mesmo afastado da academia há algum tempo, eu não me afaste da pesquisa em relação a essas discussões. Mas, como você falou no começo, você levantou ali que falou que o fato de eu ter escrito esse livro aqui, né, os chamados Soldados da Borracha, das vivências do passado às lutas contemporâneas. Na verdade, esse livro ele nada mais é do que a minha dissertação de mestrado, que foi defendida aí no programa de pós-graduação da UFAM. A minha dissertação tem o mesmo nome do livro, né? E foi apenas uma forma de fazer com que a comunidade em geral, e não só a comunidade acadêmica, tivesse acesso à pesquisa que foi feita, né, de uma forma mais simplificada, mas também de uma forma mais palatável, né, para que as outras pessoas também pudessem ter acesso a essa informação. Porque, ao fim e ao cabo, eu acho que o principal motor do trabalho foi fazer com que essas pessoas que durante anos e anos não tiveram vez e nem voz pudessem ser ouvidas, pudessem dizer as suas impressões e as suas experiências de vida em relação a esse momento histórico chamado Batalha da Borracha e também ao momento em que eles vivem hoje, os que ainda estão vivos, né?
e também a forma de fazer com que eles pudessem, que essas impressões e essas memórias deles pudessem ficar registradas para sempre, né? Uma vez que essas pessoas não são eternas, mas as memórias que estão deixando e as experiências que foram vividas e que foram relatadas, essas vão permanecer. Não só graças à pesquisa que foi feita, graças ao livro que foi publicado, mas também há muito material bruto que ainda existe, né? Que mais à frente aí também eu vou falar, é o material que depois a intenção é disponibilizar para os laboratórios de pesquisa da pós-graduação, para que as pessoas possam continuar trabalhando com esse material e com outros que possam ser obtidos, a fim de que a pesquisa seja ampliada, né? Então, essa é a ideia inicial ali que eu gostaria de trazer para vocês. Continuando, você me perguntou também a questão de por que pesquisar os soldados da borracha, né? Isso aí também é uma questão de amor e de trilha pessoal, pessoal da minha vida, né? Eu sou filho de pais nordestinos que vieram fazer a Amazônia, né? Que vieram para a Amazônia como uma fronteira de expansão, vieram buscar aqui na Amazônia uma possibilidade de vida melhor, que nada mais é do que o caminho trilhado por essas pessoas também, que vieram para a Amazônia tangidos por seca, mas também tangidos pela esperança, pelo desejo de conseguir algo melhor, pelo desejo de viver novas experiências, pelo desejo de construir novas vidas. Então, eu acabei me identificando, de alguma forma, com essas pessoas desde o começo, mas também em razão da minha atividade profissional, né? Eu trabalho como assessor jurídico, trabalhei muitos anos como assessor jurídico do Exército, e nós recebíamos documentação de pessoas que pediam comprovação das suas atividades durante o período da Segunda Guerra Mundial. E surgia documentação para as pessoas que tinham servido na condição de militares efetivos, mas não surgiam para os soldados da borracha, e eles pediam, né? E essa documentação teimava em aparecer, e ninguém sabia muita coisa sobre eles. E, a partir daí, eu comecei a pesquisar, comecei a buscar informações de forma mais sistematizada. Tive a oportunidade de participar da seleção do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal, e aí fui orientado pelo professor Luiz Balcar, que conseguiu lapidar as ideias que eu cheguei ali no programa, muito perdidas, né? Apenas um amontoado de ideias, e ele conseguiu transformar isso numa pesquisa bem estruturada e que acabou resultando aí na dissertação e também acabou resultando no livro, né? Então, esse foi o mote de fazer com que eu fosse buscar a construção dessa pesquisa. Mas eu acho que o mais importante hoje, né, depois de alguns anos, da pesquisa também um pouco mais madura, e eu também um pouco mais maduro, porque o mais interessante é que, eu não sei se é muito comum, mas quando nós guardamos o que nós escrevemos em alguns anos para trás e voltamos para ler aquilo, a gente sempre diz assim, meu Deus do céu, como é que eu escrevi isso, né? Ou será que era isso mesmo que eu estava escrevendo? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o que eu falei antes de dar a possibilidade de que essas pessoas falem, né? Hoje, passados aí cerca de 12 anos aí, ou 15 anos aí que a pesquisa aconteceu, que eu encontrei essas pessoas para fazer as entrevistas, que eu pude interagir com essas pessoas em vários locais aqui da Amazônia, em Porto Velho, Rio Branco, em cidades do interior como Maraã, Fonte Boa, muitas dessas pessoas não estão mais entre nós, mas as suas falas, as suas experiências, os seus sentimentos, pelo menos a respeito do que eles expressaram naquele momento sobre a Batalha da Borracha, sobre o deslocamento deles de lá para aqui para a Amazônia, e como construíram a vida deles aqui na Amazônia, esse está perenizado, esse está aqui. E esse ainda pode ser pesquisado não só por mim, que já passei por isso, mas pelos novos pesquisadores que estão chegando e que estão tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações. Eu acho que essa informação primária ali, de ter contato com essas pessoas, infelizmente, muitos dos novos pesquisadores não terão mais essa possibilidade. Mas as gravações estão aí, os áudios, os vídeos, o livro,
e muito mais aí que a gente está trabalhando aí ainda hoje, né, com fotografias e tudo. Então, eu acho que isso aí serve como introdução aqui para a nossa conversa de hoje, para que as pessoas possam entender um pouco, não só o porquê dos soldados da borracha, mas também porque eu, Frederico, resolveu buscar essas informações, resolveu pesquisar sobre essa temática. Mas aí eu também, durante a pesquisa, também descobri algumas coisas. Eu estava ouvindo há pouco a trilha sonora que foi escolhida, eu não sei quem escolheu a trilha sonora aí para a abertura da sala, mas eu gostei bastante, né? Eu gosto muito Marisa. e estava muito, muito bacana. Inclusive, no meu livro, eu cito uma toada exatamente por isso. Porque nós, mesmo sendo amazônidas, mesmo estando aqui, nós temos também muita dificuldade de conseguir separar algumas categorias que são colocadas e que perpassam umas pelas outras, com conflitos, com disputas de espaço, com disputas de posições sociais, e que muitos de nós não conseguimos compreender. Vou dar um exemplo. Seringueiro, soldado da borracha, arigó, migrante, são palavras que nós podemos utilizar como sinônimas, mas também que também não são. Então, na dissertação, eu falava de uma toada, que creio que do Garantido, que dizia assim, que o trabalho do soldado da borracha construiu o Teatro Amazonas. Não é uma realidade que tenha sido colocada assim, e que os soldados da borracha se sentem disso. Eles dizem, não, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me impressionou foi já encontrar o teatro. Né? Então, é outro momento histórico, outra situação que foi colocada e que nós acabamos confundindo. E isso causa prejuízo. Causa prejuízo por quê? Porque as memórias, quando elas começam a ser permeadas, principalmente as coletivas, por informações que vêm de outros locais, com outras memórias e outras questões, acaba dificultando com que essas pessoas busquem defender e garantir as suas posições aqui na sociedade. Eu encontrei muitas discussões inclusive no dia do lançamento do livro, eu tinha lá um soldado da borracha amazonense e um soldado da borracha cearense. E eles dois sentaram para conversar e começaram a discutir. Não, mas eu vim de fora e eu sou soldado da borracha de verdade. Você não, você já era daqui, então você é só um seringueiro. E essa disputa é séria entre eles, né? E essa discussão entre eles de eu tenho a verdadeira, eu sou o verdadeiro soldado da borracha e eu verdadeiramente posso falar. Então, é apenas para que a gente possa compreender um pouco a dificuldade que tem de se estabelecer esses conceitos. Mas o que é efetivamente o que eu estudei como soldados da borracha e o que é a Batalha da Borracha? Então, basicamente é o seguinte, nós ali na virada do 19 para o 20, a Amazônia produziu uma quantidade muito grande de borracha para abastecer aí os mercados internacionais. Porém, com o início da produção de borracha lá no sudeste da Ásia, essa produção aqui na Amazônia, ela praticamente quebrou. Nós continuamos produzindo borracha, mas em quantidade muito pequena, a um preço irrisório, mas ela continuou sendo produzida. E foram feitas tentativas ali de se buscar um reavivamento da produção de borracha aqui na Amazônia, como é o exemplo da Fordlândia, ali no início, iniciando ali no começo dos anos 20 do século passado. Mas nada disso deu muito certo, porque a produção lá no sudeste da Ásia era uma produção industrial, e aí eu não vou entrar nessa questão agora, por ser outro momento, mas a questão do inglês que levou as sementes ali de Santarém e que plantou lá no Sri Lanka e lá no sudeste da Ásia, e essa questão não vai ser discutida aqui. Mas o que acontece? Essa produção ela começa a acontecer lá no sudeste da Ásia, e quando acontece o início da Segunda Guerra Mundial, aquela região toda foi ocupada pelo Japão. E os países aliados, né, os países ali que Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, que tinham colônias naquela região, perderam a sua produção de borracha e não tinham onde buscar. E essa borracha, e eles imaginaram que deveriam buscar em um local onde existisse produção natural de borracha, uma vez que a produção de borracha sintética era muito incipiente à época. E aí, nada melhor do que virar os olhos aqui, volver os olhos aqui para a Amazônia.
E foram firmados uns acordos ali com o governo americano, pelo governo Vargas, chamado Acordo de Washington, onde eles ofereciam $100 para o governo brasileiro por homem que fosse colocado aqui na Amazônia para iniciar a produção de borracha. Essas pessoas foram trazidas. E aí são algumas coisas que nós vamos tentando desconstruir, né? O primeiro conceito é que todo soldado da borracha é nordestino ou cearense, né? Então, é a primeira coisa que foi desconstruída durante a pesquisa, não. Sim, inicialmente, a maioria dos migrantes que vieram para cá eram cearenses, mas eles são de todos os rincões do Nordeste, do Brasil e até do mundo. Durante a pesquisa, conseguimos rastrear soldados da borracha espanhóis, romenos, italianos. Então, gente de tudo que era lugar veio parar aqui. E o governo brasileiro incentivou, e aí de forma oficial, com uma campanha bélica, o deslocamento dessas pessoas para cá. Incentivou de que maneira? Com cartazes, com propagandas radiofônicas, com distribuição de folhetos, e também com a coação de um regime ditatorial, que era o regime Vargas, naquele período específico do Estado Novo, né? Então, ali, com a coerção de dizer, olha, vou recrutar o pessoal aqui, quem não quiser ir para a guerra lá na Europa, tem a possibilidade de ir para a Amazônia. E aí também surgiu essas possibilidades. E também com o recrutamento compulsório. O que eu chamo de recrutamento compulsório? Prisões, pessoas que eram consideradas inadequadas para as cidades da época, migrantes fugidos da seca, pessoas que não se enquadravam efetivamente aos interesses das classes dominantes naquele momento, elas foram recrutadas compulsoriamente também e enviadas para a Amazônia. Então, nós temos relato aí chegando aqui na Amazônia de chegarem verdadeiras hordas de facínoras, né? Assim que tem um relatório da Associação Comercial do Amazonas que fala isso, que são hordas de facínoras que chegam aqui em Manaus aqui no período. Então, essas pessoas vêm para cá com o objetivo exclusivo de fazer a extração de borracha. Porém, o que vai acontecer? A Amazônia, ela sempre foi enxergada, e eu creio que até hoje, e essa discussão, eu creio que ela continua atual, a Amazônia é sempre observada e enxergada como aquele elemento de fronteira, aquele local que precisa ser conquistado, aquela terra, com um ditado que era utilizado durante os governos militares, aquela terra sem homens para homens sem terra. É aquele local que precisa ainda ser desbravado. E essas pessoas são enviadas para cá também com esse objetivo, de produzir borracha, de produzir os insumos que o Brasil se comprometeu a entregar no período da guerra, mas também de fazer essa povoação com pessoas consideradas aptas para o trabalho, ou seja, aquelas pessoas do Nordeste dispostas a trabalhar, para vir para cá, de certa forma, espantar ou afastar o marasmo amazônico, o marasmo das populações amazônicas que eram, além de serem poucas pessoas, não exploravam adequadamente essa terra. Então, eu acho que cabe também se observar que aquela visão lá final dos anos 30 e início dos anos 40, em relação à ocupação da Amazônia, ela acaba permanecendo, talvez com um modus operandi diferente, talvez com sistemáticas diferentes, mas nós continuamos observando a intervenção do Estado brasileiro nessa questão da exploração da Amazônia. Naquela época, enviando pessoas para cá sendo chamadas de soldados para extrair borracha, e talvez hoje, em outras condições, com a abertura de certas frentes de exploração que nós observamos dia a dia acontecer, né? Então, esses soldados da borracha, quando chegam aqui na Amazônia, eles são submetidos a uma condição de semi-escravidão, que é uma condição que já existia na virada do 19 para o 20 também, na extração de borracha, e que é uma condição que existe até hoje. Se nós observarmos as operações que acontecem sob os auspícios das delegacias regionais do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, cada dia que passa nós temos uma maior quantidade de denúncias e de libertação de pessoas, e eu vou usar essa expressão mesmo, libertação de pessoas que trabalham na condição análoga de escravo, ou seja, produzem,
né? E produzem, se endividam e continuam produzindo para aquela pessoa. E essa escravidão por dívida foi o que essas pessoas acabaram encontrando aqui. Elas vinham para o Amazonas, vinham para a Amazônia, não para o Amazonas especificamente, e chegavam aqui, eram colocadas em pousos, aqui em Manaus especificamente, nós tínhamos pouso no Aleixo, nós tínhamos pouso na Ponta Pelada e tínhamos um pouso em Flores. E eram colocadas ali e eram escolhidas assim, aos mesmos métodos que eram utilizados para a escolha de escravos ali no século XIX. Então, era pela qualidade dos dentes, pela grossura da canela, da canela, né? Se era canela fina, era mais trabalhador. E essas pessoas eram conduzidas para os seringais, onde elas já chegavam devendo pelo transporte, devendo pelos aviamentos que lhe eram entregues ali para iniciar a produção, e essas pessoas que já estavam devendo passavam a se tornar escravos por dívida desses seringalistas que estavam colocados ali, que voltavam a realizar práticas exploratórias semelhantes às que já tinham sido implementadas na virada do 19 para o 20 e que não tinham e que tinham resultado ali na quebra da produção de borracha na Amazônia. Né? Essas pessoas, então, elas permanecem aqui, a maioria delas tem dificuldade para retornar para os rincões de onde vieram, né? Nós temos pessoas ali, como eu já relatei, que vêm desde a Europa, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e muitos têm dificuldade de retornar, muitos mesmo, e passam a tentar viver dentro daquele ambiente, naquelas circunstâncias em que foram colocados. E aí, eu acho que esse talvez seja o ponto mais rico da pesquisa e que tem a possibilidade de ser ampliado pelos novos pesquisadores que forem chegar. Porque, a partir daí, nós temos a disputa pela consciência ambiental dessas pessoas, a partir daí nós temos a disputa no campo no campo do gênero também, porque quando se fala soldados da borracha, eu creio que muitos pensam homens que vêm recrutados para cá, mas nós temos famílias, nós temos crianças, nós temos mulheres que tiveram papéis essenciais nessa construção. As relações que foram construídas com as populações que aqui já estavam, eu citei no começo aqui o exemplo, a disputa entre um seringueiro e um soldado da borracha, quem que era o quê. Então, a questão dos indígenas que estavam colocados, dos povos originários que estavam colocados naquelas condições, que eram corridos, né, que aconteciam as correrias, que eram retiradas daquelas frentes de expansão para que eles pudessem ali fazer a extração de borracha. Então, todos esses pontos foram pontos que impactaram a trajetória dos soldados da borracha aqui, porque eles tiveram que passar a lidar com uma nova realidade, saíram de uma terra tem uma expressão que um deles me fala de uma terra seca e esturricada para uma terra úmida e cheia d'água. Né? Então, você passa a essa relação, a questão de como as mulheres se relacionavam com o seringueiro quando ele estava colocado no seu barracão, a interferência dos seringalistas nessa relação, as mulheres que acabavam assumindo os barracões em lugar de seus maridos, né, e ocupavam efetivamente, cortavam seringa e produziam seringa, mas daquelas também que eram vendidas como mercadoria, né, para o seringueiro que produzia mais. Então, eu creio que essas questões também, elas cabem e devem ser disputadas. Elas são tocadas no meu trabalho, mas elas são questões amplas, que precisam ser ainda discutidas e que carecem ainda de uma discussão maior. E nesse ponto, Wanda, eu creio que... Derrubei aqui meu fone de ouvido aqui. Eu sou muito bom com tecnologia, né? Então, derrubei meu fone e já peguei aqui de volta. Então, e aí, nesse ponto, eu acho que entra uma outra questão também, que nós hoje estamos vivendo aqui, né? Estamos vivendo agora, que é a questão da relação dessas pessoas que chegam do Nordeste com a floresta. E aí eu explico. O seringal, as árvores de seringa, elas são os meios de produção e elas pertencem ao seringalista. E para o seringalista, quanto mais seringueiras estiverem de pé e mais seringueiras estiverem produzindo, melhor para ele, porque ele vai ter mais lucro. Muito melhor. Para o seringueiro, aquilo era talvez a porta
da escravidão deles. Então, o que eles queriam? Aliás, a chave da escravidão deles. Então, produzir o máximo de borracha possível para que eles pudessem pagar, tirar o saldo e poderem sair daqui e poderem ir embora. Então, para eles, floresta em pé, seringueira em pé, não fazia muita diferença. Porém, o que se observa é que, à medida que eles começam a relacionar-se com os povos originários, com as pessoas, com ribeirinhos e com a própria floresta, eles passam a compreender que a floresta é o meio onde eles vivem e que, à medida que a floresta permanece em pé, eles também permanecem em pé e eles têm uma qualidade, e eles podem ter uma qualidade de vida. Principalmente quando termina a Segunda Guerra Mundial, que o seringalista está endividado, abandona os seringais e some, vai embora, e os seringueiros ficam amigos, os soldados da borracha ficam amigos aqui. Eu encontrei relatos de pessoas que dizem que sequer podiam ir à sede do seringal porque não tinham roupa para vestir. Não tinham roupa. A roupa se desmanchou toda na floresta, pelas intempéries, e eles não tinham o que vestir. Então, eles não tinham como chegar sequer para se aviar, porque não tinham o que vestir. E não tinha mais seringalista. O seringalista foi embora, ele endividou, ele pegou e empenhou as suas terras para os bancos, não tinha mais como pagar suas dívidas, ele foi embora e deixou para o banco. E aí os bancos começam a passar essas terras para grandes empreendimentos agrícolas que querem derrubar a floresta, colocar gado, plantar soja. E aí, nesse momento, você começa a observar que os soldados da borracha têm um papel preponderante para impedir que esse processo aconteça. Por quê? Porque eles passam a adquirir aquela ideia, e a experiência mostra para eles que se a floresta permanece em pé, eles têm condições de sobreviver por meio de reservas extrativistas, por meio da pesca, por meio da coleta de castanha, e por meio da coleta de outros produtos da selva, que, caso a floresta não exista mais, eles também não vão ter condições de fazer isso. Então, eu acho que esse é um ponto que a pesquisa toca e que é importante também que seja levado à frente, porque as falas dos soldados da borracha, à medida que eu vou conversando com eles durante a pesquisa, eles vão demonstrando isso, que vão aprendendo a viver com a floresta, a conviver com a floresta, a respeitar a floresta e, a partir daí, a desejar, eu costumo dizer, a desejar a floresta, a desejar que ela permaneça como ela está. Então, talvez essa consciência ambiental que existe em relação a essas populações, principalmente aos soldados da borracha e aos seringueiros, talvez ela não seja ali um ponto de partida, já quando eles chegam aqui na Amazônia, mas com certeza é ponto de chegada à medida em que as experiências vão sendo construídas nas relações que eles têm com as populações aqui da Amazônia e principalmente com os povos originários que já estão aqui instalados, né? Continuando aqui, né, nessa lida, o que acontece? Essas pessoas terminam a guerra, elas ficam aqui, passam a ter que viver da floresta, aí sim da floresta unicamente, eles não têm mais, os seringalistas foram embora, e eles simplesmente são abandonados. O Estado que os havia trazido até Manaus, ou Belém, ou Porto Velho, ou Rio Branco, não os leva de volta. E nem o seringalista também, porque o seringalista, muitos deles já não existem mais, muitos deles já foram embora. Então, eles começam a migrar para as cidades e também a fazer certos bolsões nas cidades, que, no futuro, vão dar origem a alguns bairros aí que nós conhecemos em algumas cidades grandes da Amazônia. Aqui em Manaus, especificamente, ali nós tivemos a cidade flutuante, que possuía um grande contingente de soldados da borracha, e depois na área da Compensa também, né, na área do Nossa Senhora das Graças. Em Porto Velho tem um bairro que chama Arigolândia, né, que ele é praticamente ali ocupado por soldados da borracha e seus descendentes. Então, essas pessoas começaram também a construir bolsões de pobreza nas cidades, ou pelo menos periferias nas grandes cidades, em razão aí de terem ficado sem opções ali no momento em que os seringalista foram embora, porque era uma relação, mesmo que nociva, mas era uma relação de dependência que estava sendo colocada entre eles, né? E a partir daí também inicia-se as lutas pelo reconhecimento dos direitos. Essa luta de reconhecimento dos direitos, ela perpassa várias etapas. Não só o reconhecimento como direito de ex-combatente, porque exerceram uma atividade durante a Segunda Guerra Mundial,
podem não ter sido soldados, mas participaram efetivamente do esforço de guerra. Foram recrutados como se soldados fossem, foram conduzidos para a Amazônia como se soldados fossem, aos auspícios ali das atividades de guerra, então eles querem ser reconhecidos dessa forma, mas também eles querem ser reconhecidos dessa forma para que eles possam ter direito àquela discussão que a gente falamos alguns minutos atrás, de ter direito à terra, né, que eles estavam trabalhando, que eles estavam manejando, para que eles tenham direito também à preservação de sua saúde, porque você imagina viver 50, 60 anos no meio da floresta, né, sem qualquer suporte médico ou de qualquer outra coisa, também é muito difícil, e também outros tipos de suporte. O governo brasileiro, como eu falei, não reconheceu esses direitos, abandonou por completo essas pessoas, porém, ali, final dos anos 70, início dos anos 80, o antigo Fundo Rural, né, ele estabelece ali o pagamento de uma pensão de meio salário mínimo, né, para os seringueiros. E aí eu escutei expressões interessantes que voltam lá ao que eu falei no começo para vocês, né? Eu escutei de alguns soldados da borracha que diziam: eu não recebi essa pensão do Fundo Rural, porque essa pensão era paga para seringueiro e eu sou soldado da borracha, eu não sou seringueiro. Então, você vê que também a marcar a posição como soldado da borracha, como participante daquele evento, faz uma diferença para essas pessoas, para que elas possam se identificar com aquela categoria, né? Eles firmam a posição de que são diferenciados em relação àquelas pessoas. Então, essa pensão era de meio salário mínimo, depois ela foi majorada para um salário mínimo, até que a Constituição Brasileira, de 88, eu até coloco lá na dissertação que no momento de purga democrática, né, senhor, quando resolve se purgar de todos os males, né, dos momentos anteriores que tínhamos, políticos que tínhamos vivido, resolve reconhecer alguns direitos, né? Então, nos atos das disposições constitucionais transitórias, ela reconhece o direito dos ex-combatentes, dos pracinhas, né, da Força Expedicionária Brasileira e dos soldados da borracha, porém, em categorias diferentes, né? Os ex-combatentes da Força Expedicionária recebem um soldo equivalente ao de um segundo-tenente, creio que hoje vai variar em torno de uns R$6.000, R$7.000 por aí, enquanto os soldados da borracha passam a receber 2 salários mínimos, que hoje está em torno aí, vamos grosseiramente, R$3.000, né? Sem direito a 13º, sem direito a nada mais. Então, essas pessoas passam a receber esses valores. E continua a luta para buscar reconhecimento e buscar a equiparação desses valores. A partir daí, eles se começam a se associar em sindicatos, eles criam um sindicato muito forte lá em Rondônia, chamado Sindisbor, que é o Sindicato dos Soldados da Borracha de Rondônia. Eles começam a promover ações judiciais, tanto individuais quanto coletivas, em busca da reparação, desses danos sofridos, inclusive chegaram a promover uma ação contra o governo americano e ofereceram denúncia junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, por violações dos direitos humanos, nesse deslocamento baseado ali em promessas falsas, né, ou pelo menos ali de promessas não cumpridas, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles buscaram muito essas reparações. Em 2014, é editada uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 78, e ela concede o pagamento para cada soldado da borracha vivo ou descendente que recebe a pensão, um valor de R$25.000 ou dividido entre os descendentes ali que estejam vivos, né? Um valor em parcela única de R$25.000, como se fosse uma reparação. E esse valor foi pago, né? A maioria dos soldados da borracha vivos à época ainda receberam. E nós chegamos aos dias atuais, né? No meu último levantamento, nós temos aí cerca de 6.200 benefícios sendo pagos ainda. Desses 6.200 benefícios pagos, cerca de 600 são de soldados da borracha, que ainda estão vivos. Esses aí já com 100 anos ou mais. E a tendência é que esse grupo vá ser extinto, né, em mais alguns anos, porque em 2014, quando eu fazia a pesquisa, ainda tinha ali cerca de 12 mil
benefícios pagos, né? Então, nós vemos aí, em 10 anos, nós reduzimos pela metade, praticamente, então eu creio que mais alguns anos nós não teremos mais esse benefício sendo pago. Mas, mesmo assim, ainda eu creio que é importante que nós continuemos discutindo essa temática, porque a população brasileira não conhece a sua história, a população amazônica não conhece a sua história, e é importante que a história dos soldados da borracha, a saga dessas pessoas e a influência que essas pessoas têm na nossa sociedade seja lembrado, relembrado, não seja esquecido, e que isso principalmente seja levado para nossas escolas, que seja levado para as escolas, para as universidades, que seja colocado nos nossos livros escolares. Então, hoje, nós escutamos o boi, hoje nós dançamos forró, hoje nós comemos queijo coalho, mas todas são heranças de nordestinos, tanto lá na virada do 19 para o 20, quanto dos soldados da borracha, e a gente meio que deixa para lá. E essas influências estão presentes aí na religião, como, por exemplo, o Daime, né, que também é oriundo ali de um nordestino migrante aqui para a Amazônia, e outras mais. Então, eu creio que é importante que nós continuemos estudando essa temática, nessas vertentes que eu já levantei ali, da questão de gênero, da questão dos povos originários, da questão do meio ambiente, para que, no futuro, nós possamos entender quem somos e possamos saber também para onde nós queremos chegar. E, principalmente, para que, quando as pessoas lá fora, né, as pessoas que, não só no Brasil como no mundo, comecem a dizer certas questões sobre preservação da Amazônia, sobre questões ligadas a nós que estamos vivendo aqui, ou as pessoas que aqui estão vivendo, nós tenhamos condições ali de informar e falar sobre o que somos, de onde viemos e onde nós queremos chegar, né? Como povo e como país. Eu creio que o papel do soldado da borracha, o mais importante, a contribuição maior que eles trazem para nós nessa pesquisa é dizer para a gente que tentaram calar, mas eles continuam falando e vão continuar defendendo a Amazônia que nós buscamos viver até hoje. Eu acho que isso aí era um pouquinho que eu tinha para conversar com vocês e para falar, mas eu também estou aberto a perguntas aqui para que a gente possa continuar desenvolvendo o tema. Bem, estão me ouvindo? Sempre a gente tentando ver se estão ouvindo. Está escutando, professor? Tranquilo, estou ouvindo. Então, mais uma vez de parabenizar. Eu fiz um monte de anotação aqui a respeito e a Marisa pediu que as pessoas dessem sua opinião ou então fizessem perguntas. E eu vou colocar aqui a primeira, que é a da Betsy. Ela coloca o seguinte: o professor não conseguiu pegar nenhum depoimento de mulher ou de crianças na época para saber o cotidiano delas? Obrigado pela pergunta, Betsy. É o seguinte, eu consegui obter depoimentos tanto de mulheres quanto de crianças, de pessoas que eram crianças à época. Inclusive, me surgiu a possibilidade de conseguir entender que... Aliás, eu cheguei a entender que o Estado brasileiro, por incrível que pareça, naquele período andou recrutando crianças para o trabalho. Né? Então, nós tínhamos... por quê? Muitos soldados da borracha vinham com suas famílias. E as crianças ali, meninos e meninas de 6, 7, 8 anos, iam para a estrada cortar borracha junto com o pai para que eu pudesse ter uma chance de aumentar aquela produção. Ou seja, no fim, o Estado brasileiro acabava recrutando crianças. E os depoimentos dessas crianças que hoje já são idosos são muito interessantes. Muito interessantes por quê? Porque o relato que fazem desse caminho que faziam, das experiências de vida que eles tinham na floresta, dos medos, mas também das brincadeiras, de como eles desenvolviam essas questões dentro da floresta, são interessantíssimos. E eu trago um exemplo. Eu conversando com uma moça né, uma senhora de mais ou menos uns 70 anos, e que à época era criança aqui, e eu perguntei a ela se ela estudava, né? E ela disse que sim, que ela, quando chegou, não estudou, mas logo depois ela passou a estudar porque
o barracão do pai dela, né? A barraca do pai dela era muito perto do centro. E aí, por isso, ela podia ir lá e estudar com a esposa do dono do seringal. Aí eu disse, perto do centro quanto? Ela não, era só 4 horas de caminhada, então era rápido, dava para eu ir lá e estudar. E aí você começa a observar as questões de distância, os parâmetros de tempo, de espaço, como são completamente diferentes dos nossos, né? E daqueles que a gente tem. Quando ela falou 4 horas, eu quase caí para trás. Eu digo, pô, 4 horas, mas para ela aquilo ali era um pulo, né? E ela dava tempo de ir lá, estudar e voltar. Como ela fazia, saía de manhã, chegava no fim do dia, mas observe, e lá ela aprendeu a escrever, e lá ela disse que aprendendo a escrever era que ela ajudava a verificar as contas do pai dela. Então, essas relações acabavam sendo construídas. E também com as mulheres. Eu tenho consegui depoimentos de mulheres que trabalharam efetivamente no seringal, que buscavam que o marido ficava doente, e ela dizia assim, não tome a barraca dele, deixa comigo que eu tomo de conta, e assumia, produzia, né? E às vezes o marido não queria, não tinha condições mais de produzir, e ela passava a ser a cabeça da família. Às vezes não tinha mais o marido, que havia falecido por outro motivo, e ela se tornava a responsável ali, a cabeça da família, continuou produzindo sem maiores percalços, em que pese o preconceito, os assédios que sofria e outras questões que eu creio que até hoje elas perpassam pela vida das mulheres nessas relações, imagine isolado no meio da floresta, né? Então, essas questões também foram colocadas. E questões também culturais, né, que foram trazidas por ela. Eu conversei com uma senhora que eu perguntei para ela qual era o que ela sentia mais falta da época que ela morou no seringal, e ela dizia que eram das comidas. E eu perguntei qual a comida que a senhora sentia mais falta. Ela dizia que comer cabeça de macaco no leite de castanha era o que ela tinha de melhor. E ela falou isso salivando, né? Ou seja, devia ser gostoso mesmo, né? Então essas questões culturais também estavam colocadas ali na hora da pesquisa. Inclusive, Frederico, eu acho que algumas colegas já estão trabalhando, né, as mulheres nos seringais, que no caso, eu acho que a Águida, a Aldemira também trabalham a questão do gênero, né? Agora, você falando sobre, no momento que falou do sindicato, eu tive acesso ao material e um dos depoimentos né, dessa ação que eles moveram era de um idoso, né, que na época era criança, né? Então, você estava falando sobre a situação, né, de como é que eles lidavam com essa vivência, e aí eu me lembro aqui do depoimento que eu li a respeito desse senhor, que tanto eram momentos de muita tensão, como criança, né, era momento de aproveitar aquilo que eles estavam vivendo também, né? Agora, vamos dar seguimento aqui. A Ana Carolina, ela diz o seguinte: cada vez que escuto o professor Frederico falar de seu livro, fico encantada com a quantidade de descobertas que foram feitas na pesquisa cultural, social, ambiental, infinitas descobertas. Mandou os parabéns aí para você, Frederico. Obrigado. A Andresa, ela diz o seguinte: essa pesquisa do professor deu voz a esses trabalhadores, né, e expôs a luta deles pelo reconhecimento de direitos. Isso aí, o que ela está colocando, eu acho assim, uma coisa muito interessante, porque a gente pensa que as pessoas, por não ter muita instrução, que elas não vão lutar pelo que elas merecem, né? Ou então pelo que a classe, né, merece. E é o contrário, a gente vê que eles estavam ali, que chegou o momento realmente deles se unirem e de lutar por aquilo, né? Então, se quiser falar alguma coisa a respeito. A questão de talvez aquele conceito de consciência de classe, ou de acreditar que eles passaram a ter consciência da sua condição, isso ele acaba acontecendo, em verdade, né? Essas pessoas, imagine,
a condição em que eles foram colocados foram condições de isolamento. As barracas ficavam muito distantes umas da outra e geralmente eles estavam sozinhos. Porém, no momento em que eles observaram que não existia outra condição a não ser que eles lutassem para que eles fossem reconhecidos e para que recebessem o mínimo de direito que, como seres humanos, eles necessitariam, eles passaram a se unir. Então, eles saíram daquela condição de individualismo, de buscar a produção individual, de estar ali tentando fazer com que eu vou produzir o meu e vou embora, né? E passaram a viver nessa coletividade, ou seja, a experiência que eles tiveram na Amazônia os fizeram construir essa consciência da necessidade de lutar por esses direitos. E os direitos que eles lutaram, e de certa forma lutam até hoje, são os direitos, é a luta de muitas categorias aqui na nossa sociedade, que lutam não por buscar benefícios ou condições que sejam exorbitantes em relação ao resto da sociedade, mas é lutar pelo mínimo necessário à sobrevivência de pessoas que, em algum momento de sua vida, entregaram o seu destino nas mãos do Estado, a fim de atender a um chamado, e aí não importa se por aventura, por influência de cartazes ou qualquer outra coisa, mas entregaram sua vida na mão do Estado a fim de virem aqui para a região e depois foram abandonados. Então, é necessário que o Estado brasileiro faça essa meia-culpa em algum momento para que esses direitos sejam reconhecidos. Hoje eles recebem pensão, sim, mas é muito pouco perto daquilo que foi perdido. É muito pouco perto daquilo que foi retirado. Né? Então, é importante que essa luta continue, que eles continuem se organizando, que os descendentes continuem trabalhando essas memórias, continuem se organizando aí no sindicato ou em outras coisas, para que isso não seja perdido. Né? Hoje, por exemplo, se muitos descendentes... eu fui procurado por um descendente de soldado da borracha há cerca de um mês atrás, ele mora em São Paulo, e o pai dele faleceu e ele não recebe o benefício. Aí, por várias questões, porque é homem, porque tem condições, por isso, por aquilo. Mas a família ficou desamparada. E o Estado não vai pagar. Então, a gente precisa ainda continuar buscando forma de fazer com que isso possa acontecer. Inclusive, olha aqui, a Andressa ainda diz assim, como foi que eles conseguiram serem reconhecidos? Foi essas lutas, né? Lutas de sindicatos, de questões, ações coletivas, não é isso? Isso, mas aí nós temos também uma questão a ser observada. Quando foi estabelecido pela Constituição a autorização para pagamento desse benefício, o sistema de pagamento de benefício previsto na lei de pensões, né, era basicamente o seguinte, você poderia obter o benefício de soldado da borracha com qualquer prova admitida em direito, ou seja, eu sou amigo da Vanderlene, nós trabalhamos lá no Seringal em algum momento, e aí eu chegava lá e eu dizia, olha, eu conheço ela trabalhou no Seringal. Aí você dizia, não, eu conheci o Frederico, ele trabalhou lá, nós dois recebemos o benefício. Só que isso começou a gerar muita fraude, muitas declarações falsas, muitas pessoas que sequer botaram... durante a pesquisa, eu encontrei pessoas que nunca botaram o pé no Seringal, mas recebem o benefício de soldado da borracha. Então, pessoas que foram e não conseguiram porque não tinha quem testemunhasse. Eu encontrei dono de Seringal que recebe o dono do Seringal que recebe o benefício de soldado da borracha, por causa dessas questões. Então, o Estado ele meio que enrijeceu essas regras e passou a exigir o início de prova material de que essas pessoas participaram desses eventos. Agora me diz como é que se guarda documento de papel por 80 anos no meio da floresta, né? Sem contar que, assim como aconteceu que o Rui Barbosa mandou fazer logo depois da proclamação da República, queimar toda a documentação dos escravos, né, para evitar qualquer cobrança do Estado, os seringalistas fizeram a mesma coisa. Ao final da guerra, tem relatos também de que eles fizeram verdadeiras fogueiras com a documentação dos soldados da borracha, tocaram fogo nas cadernetas, na documentação toda, exatamente para ninguém cobrar nada. Né? Então, essa luta, como eu falei, isso torna mais difícil que essas pessoas recebessem os valores relativos à Batalha da Borracha, né? E os descendentes também hoje em dia. Né? Por isso, até hoje, existem discussões de quantos são os soldados da borracha. 100 mil, 60 mil, 48 mil, eu consegui rastrear cerca de 48 mil. Mas
até hoje não se sabe direito quantos são, não se tem por quê? Porque se queimou a documentação ao final da Batalha da Borracha exatamente para evitar as cobranças. Daí a importância de que eles se unam aí em sindicatos, né, em associações, para que eles possam buscar coletivamente esses direitos. Bem, vamos dar continuidade aqui. A Betsy, de novo, que disse o seguinte: é dito que eles foram em torno de 60 mil e que metade sucumbiram. Apesar de hoje reconhecerem um pouco, serem reconhecidos um pouco com pagamentos, mas nada se fez sobre esse genocídio e injustiças feitas a esses trabalhadores. Ela fez como uma pergunta, né? Mas eu acho que acaba batendo com a tua resposta que tu acabaste de dar, né? Ainda é uma coisa assim um pouco imprecisa, apesar de, Frederico, eu tenho algumas anotações, depois a gente pode conversar sobre isso, que eu peguei um material interessante do Arquivo Nacional que pode bater com o teu. Existe... Se você me permite, quando eu conversando com os soldados da borracha, todos eles falavam assim, eu vou receber o benefício se o meu nome estiver no livro. Né? E eu não sabia o que era o livro. Aí depois eu descobri que existia tanto o SENTA, a SENTA, né? Que é a Superintendência Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, e a CAETA, né? Que era... esses dois órgãos, eles eram vinculados à Diretoria de Imigração, que era um órgão do Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? O que se informa é que no Ministério do Trabalho existia um livro físico, né? Onde se anotava todos os dados de todos os soldados da borracha, inclusive dos seus dependentes, porque nós tínhamos homens solteiros, mas nós tínhamos também pessoas com família. Só que o que acontece? Cadê o livro? Né? E esse livro, então, muitos deles dizem que existiu o livro. Algumas pessoas me falam que viram esse livro, mas esse livro ninguém sabe onde está. Então, em razão disso, eu suponho que ele tenha sido queimado. Né? Então, com isso, nós temos uma dificuldade de fazer um rastreamento efetivo de quantas pessoas vieram. A Biblioteca Nacional eu localizei o relatório final da Batalha da Borracha, feito pela CAETA. E lá tem tudo. Eles falam até quantos lápis eles gastaram, mas não dizem quantos homens recrutaram. Isso mostra o valor que essas pessoas tinham para aqueles burocratas que estavam fazendo aquele recrutamento. Né? Então, eles tiveram ali o capricho de anotar lá, foram gastos tantos lápis em tal local, mas não tem para saber quantas pessoas passaram ali. O levantamento que eu fiz, eu consegui fazer o levantamento no Porto de Belém, dos navios que lá passaram. Então, pelos navios que passaram no Porto de Belém, eu consegui contar cerca de 48 mil. Mas isso não quer dizer que essas pessoas efetivamente entraram na Amazônia e efetivamente chegaram aos seringais. Lembrando que, em razão da Batalha da Borracha e do recrutamento, os presídios do Rio de Janeiro, São Paulo, Fernando de Noronha, eles foram limpos, e muitas pessoas dessas não tinham registro, né? Assim como acontecia lá na virada do 19 por 20, que eles queriam limpar essas cidades aí de malandros, vagabundos, ou pessoas consideradas impróprias para a cidade, eles botavam num barco e mandavam, num navio e mandavam para a Amazônia. Isso aconteceu também durante a Batalha da Borracha. Então, essas pessoas acabam sendo pessoas sem registro, né? Pessoas que não existem, ou não existiam naquela época. Né? Inclusive, assim, eu consegui ver nomes, né, aleatórios de pessoas que só quando estavam desistindo de a caminhada, parei em Fortaleza, pedi para não quero mais continuar, vou ficar aqui em Fortaleza mesmo, quando parava no pouso, entendeu? E esses eles pedem, eles fazem um registro solicitando essa dispensa, né, como se fosse um soldado mesmo. Né? Isso a gente consegue ver ainda, mas realmente a contabilidade... E o pior, né, que eles eram colocados, olha, na revista Sintonia, né, que circulava aqui em Manaus,
O Álvaro Maia era o interventor à época e ele publicava lá um decálogo do soldado da borracha, os 10 mandamentos, né? Assim, estava lá colocado na revista. E um deles dizia assim, que o Seringal era um quartel da pátria onde deveria estar o soldado da borracha, e sair dali era como desertar da frente de combate. Ou seja, eles eram tratados nessa condição, né? Eles não eram soldados, mas eram recrutados como se fosse, e caso abandonassem a posição ali, seriam considerados desertores. Então, é uma relação absolutamente ambígua que acaba facilitando esse descontrole sobre essas pessoas, né? Exatamente. Bem, voltando aqui para o pessoal, né? A Betsy deu parabéns, disse que tua pesquisa é fantástica. A Águida, olha, a Águida está aí. A Águida deu parabéns pela pesquisa, ela que trabalha as mulheres, né, nos seringais. Anderson Costa, ele fala assim, professor, a relação entre seringueiros e seringalistas era diferente do primeiro ciclo da borracha. Em vista da presença do Estado no recrutamento, ele quer saber... na verdade, o Estado ele sempre recrutou, né? Mas só que foram formas diferentes, né? O que acontece é que durante o primeiro período de extração da borracha, na virada do 19 para o 20, era um movimento eminentemente privado. Então, geralmente funcionava assim, vinha uma partida de nordestinos para cá, alguém conseguia ter uma condição melhor, ele chamava e voltava para o Nordeste, eles chamavam de paroara, né? O cara que conseguiu uma condição melhor e chegava lá e dizia, olha, é bom, vamos comigo, vou chegar lá, vocês vão ficar bem também. E essa pessoa já saía lá do Ceará, ou lá do Rio Grande do Norte, ou lá da Paraíba, devendo para o seringalista. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Estado bancava esse deslocamento inicial. Então, o Estado trazia essa pessoa do norte ou do nordeste ou do centro ou do Rio Grande, perdão, do nordeste ou do sudeste para cá, para a Amazônia, e trazia até Belém, até Manaus, até Porto Velho, ou até Rio Branco, e depois que ele chegava naquele local, aí sim o seringalista chegava para pegar aquela pessoa. E aí, quando ele escolhia pela pessoa, aí a partir dali as despesas passavam a correr por conta do seringalista e o seringueiro começava a estar devendo. Então, a diferença que tem aí é que o Estado passa a intervir em parte desse deslocamento. Ele passa, e na verdade ele faz o quê? Ele beneficia o seringalista porque ele já entrega o produto que ele queria pronto. E também cria instituições que vão financiar esse processo de produção de borracha, coisa que não acontecia no primeiro momento. Naquele momento do 19 para o 20, volto a dizer, todo o movimento de exploração da borracha era privado, completo movimento era privado. Já no período da Segunda Guerra Mundial, muito desse movimento de produção era estatizado. Então, por exemplo, foi criado o Banco da Borracha. Esse Banco da Borracha ele era responsável por comprar a borracha que era produzida, ele era responsável por cotar essa borracha que era produzida, ele era responsável por suprir os seringais de pessoas, né, quando chegavam para enviar para aqueles locais. Os aviamentos eram comprados pelos seringalistas a preços módicos e vendidos a preços exorbitantes ali para os preços subsidiados, né? E depois vendidos a preços exorbitantes para os soldados da borracha, os seringueiros. Então, a intervenção do Estado, ela acaba sendo, eu até considero que foi mais nociva ainda, né? Porque o Estado, como o ente que deveria, de alguma forma, regular essa atividade, até como foi prometido para eles, que eles estariam submetidos às leis da República, à proteção do Ministério do Trabalho e de sua justiça, coisas assim, nada disso aconteceu. O Estado, na verdade, fazia o quê? Juntava aquele povo todo, trazia para cá, botava num pouso e dizia, escolhe aí, quem que vocês vão querer? E aí o cara escolhia aquela pessoa, levava e a partir dali ele já estava devendo. No caso da primeiro período de exploração, não, ele já estava devendo, ele começava a dever lá no começo, lá atrás, né? Então, aí acho que essa diferença. Eles recebiam o recurso dos Estados Unidos, né? Nessa época, né? Porque os Estados Unidos tinham interesse
diante dos acordos de Washington, né, aquilo que tu falaste lá atrás. Então, o Estado estava sendo subsidiado praticamente para, vamos dizer, espraiar esses recursos no sentido do deslocamento. Inclusive, existe um contrato. Esse contrato ele vai até a chegada, como tu disseste, para entrega ao seringalista. E no contrato diz que ele, a partir dali, quem vai ser o contratador eles dão a ideia de que vai haver um contrato de trabalho. E não Isso. há. É o que seria hoje uma parceria público-privada, né? Seria isso. Porque o Estado brasileiro ele acaba criando toda uma estrutura e um arcabouço para transportar essas pessoas. Então, não era só assento, a caeta. Nós tínhamos a SAVA, que era a Superintendência do Vale do Amazônico, que transportava essas pessoas. Nós tínhamos órgãos de saúde pública que faziam, que era para fazer a profilaxia do Vale Amazônico. Então, existiam o próprio Banco da Borracha, que eu já falei. Então, o Estado foi criando mecanismos, né, que para, de certa forma, intensificar a produção e proteger essas pessoas. Só que, na verdade, acabaram sendo elementos apenas de mais corrupção, né, de desvio de recursos, e essas pessoas continuaram desprotegidas como já estavam no primeiro momento. Porque o contrato, como você falou, ele dizia coisas lindas, assim, que eles teriam direito a toda a pele de caça que encontrasse, a 60% da castanha, a 50% da produção de madeira, que poderiam plantar 1 hectare de roça do lado da barraca, e nada disso aconteceu, né? Nada disso, e também não tinha ninguém para conferir se isso estava acontecendo mesmo ou não, né? Então, assim, outra coisa que é brilhante, como salta aos olhos, né? O ser humano, ele é aquilo que ele vê, né? Então, eles trouxeram eu não sei se era francês ou húngaro, que era o Chablot, né? Que ele fez todas aquelas... Suíço. Então, ele fez todos aqueles desenhos, né? Mostrando a Amazônia como um paraíso, né? E, poxa... Sem nunca ter pisado na Amazônia, né? Né? Então, e isso atraiu muito as pessoas. Quem que não quer uma vida melhor, né? Quem que não quer a mudança, né, para o melhor? E todos nós buscamos. O que se fala muito, assim, a ideia corrente é que os soldados da borracha vieram para cá fugindo da seca, né? Ponto. É muito simplista essa ideia, mas não é. Muitas pessoas vieram em busca de. Aqui, um dos relatos que eu tive, a pessoa dizia assim: me disseram que na Amazônia se juntava dinheiro a cambito, era só varrer aqui que tinha dinheiro, ou que se juntava o látex da seringa andava num tratorzinho pelo meio da floresta lá juntando. Então, assim, as ideias foram passadas também não eram verdadeiras, né? Se você vendeu uma coisa que não existia, você só queria que eles viessem, né? Mas, na verdade, não tinha ideia nenhuma de fazer algo que pudesse efetivamente beneficiar essas pessoas. O que aconteceu é que essas pessoas, ao final da guerra, deviam ter sumido, só que não sumiram. Essa era a ideia, né? Não, esse pessoal some e está tudo resolvido, só que não foi isso que aconteceu. Verdade. E fora que essa foi a estratégia do Vargas, né? Que era a propaganda, né? Sim. Aí entra nessa outra discussão que poderia ser uma outra vertente, que é a questão propagandística do governo Vargas, né? Então, vamos lá. Agora tem mais coisa aqui, vamos lá. Parabéns. Marisa. Parabéns, professor, pesquisa brilhante, expõe as diversas possibilidades que podem e devem ser exploradas para conhecermos melhor esse período e a dinâmica de agentes envolvidos. Minha pergunta é como o senhor localizou as pessoas para entrevistar? Isso é interessante. Foi das formas mais inusitadas, né? As pessoas foram localizadas. Porque o silêncio também foi utilizado como forma de proteção por algumas dessas pessoas, né? Elas foram colocadas numa condição em muitos locais elas foram colocadas nessa condição de pessoas violentas que vieram, eles eram
estigmatizados por suas origens. O cara veio do Rio de Janeiro, então ele é malandro. Ele é pernambucano, então ele é cangaceiro. E aí tem uma questão interessante da pesquisa que eu gosto, depois eu vou falar sobre isso. Mas então eles acabavam, baiano, é preguiçoso, né? Então isso também foi fazendo com que esses estigmas fossem ficando com eles e muitos se fecharam nessa condição. E a forma que eu encontrei de falar com essas pessoas foi como? Foi tentando buscar as associações, né, de soldados da borracha. Nós tínhamos um aqui em Manaus, ali na Lima Bacuri, que fechou, mas eu também encontrei algumas listagens, né, de soldados da borracha dessas pessoas. Eu fui ao Sindisbor, lá em Porto Velho, eu fui a Rio Branco, lá em Rio Branco tem um dia de quarta-feira, perto do Palácio do Governo, acontecia um forró, né, do pessoal da melhor idade, e aí eu cheguei lá, fui lá pro forró, quando eu cheguei lá, tava a galera lá, e aí eu fui conversando com um e com o outro, e também, então, assim, à medida que eu fui localizando foi ficando mais fácil, né, porque aí um conhece o outro, aí você consegue adquirir a confiança, o respeito, né, o carinho daquela pessoa, ele te conduz até a outra, e dali ele te conduz até a outra, e aí isso vai se ampliando e permitindo que você consiga obter as informações. Lembrando que trabalhar com história oral não é tão simples. Às vezes as pessoas acham que é só chegar lá, buscar a entrevista e tudo. Essa é uma relação de muita troca e respeito com aquela pessoa com quem você tem interlocução. Aceitar que mesmo que o que ele diga não é aquilo que você gostaria de ouvir, não quer dizer que ele está mentindo, que ele também tem as experiências e expectativas dele em relação a você no momento em que você está ali conversando com ele. Então, tem várias questões aí também que levam em conta na pesquisa, utilizando história oral. Então, às vezes, nós temos um conceito um pouco equivocado, e eu confesso que eu também sofri muito no começo por desconhecer um pouco dessa metodologia, então a gente também precisa buscar essas questões. E à medida que as portas vão se abrindo e que a confiança vai sendo obtida, nós vamos tendo a possibilidade de encontrar outras pessoas. Mas também traz histórias muito tristes, viu? Aconteceu por exemplo, essa senhora que eu falei do cabeça do macaco na castanha, né? O marido dela, eu fiquei de conversar com o marido dela, só que ele estava muito doente. E aí ela disse: não, o senhor faz o seguinte, o senhor vem amanhã que ele vai estar melhor. Quando eu fui no outro dia, estava sendo velório, ele estava morto. Né? Então, assim, por serem pessoas de muita idade. Então, você também vai se impactando com essas questões que vão sendo localizadas, e vão sendo encontradas ali, né? Verdade. Ana Carolina, esse trabalho foi uma chave que abriu portas para esse grupo, para que esse grupo pudesse lutar por seus direitos, deu voz e vez. A Andresa, mais uma vez, diz: brilhante pesquisa e excelente exposição. A Sandra: parabéns, professor, pela brilhante pesquisa. Eu trabalho com migração nordestina, porém em um período mais contemporâneo. Ela diz que trabalha... Aqui está 1983 a 2010. Seu trabalho foi importante para nortear minhas pesquisas, pois me possibilitaram entender sobre o contexto de 1945, as redes de sociabilidade, e a partir de então é que permitiram novos movimentos migratórios. Na verdade, o pessoal está te parabenizando, né? E eu fiquei muito curiosa, que eu acho que de todas essas tuas falas, o que eu achei assim, bem interessante foi falar sobre os soldados estrangeiros. Tu conseguiu identificar algum vivo? Sim, não. O que aconteceu foi que nos relatórios que eu encontrei na Biblioteca Nacional, que eram relativos aos manifestos de embarque no Porto de Belém, como eu falei, eles são só numerados, as pessoas só são numeradas, né? Então tem lá assim, homens, tantos, aí Ceará, 20, Maranhão, 30, não sei o que, aí tem lá. Aí estrangeiros, 5, aí tem lá romeno, 1,
espanhol um, né? Francês, o outro, eu acho, alguma coisa assim. E eu fiquei curioso, porque eu digo, imagina a aventura de um cara, assim, de um romeno, vir parar no meio da floresta amazônica. Eu digo, esse cara deve ser, mas só que o que acontece, em razão dessas... aquilo que eu falei lá no começo, né? A Amazônia é sempre observada e sempre olhada como um local de fronteira, um local de fim de mundo, um local de disputa. Muitas pessoas vinham para cá também com o objetivo de desaparecer, né? Assim, voluntariamente, né? As pessoas, não, eu não quero mais, eu quero sumir. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um período de guerra, né? E a Romênia fazia parte do eixo do nazista, né? Então eles estavam em guerra. A França estava invadida. A Espanha era aliada tinha tido a Guerra Civil Espanhola pouco tempo antes. Então, o que se pode também depreender que muitas dessas pessoas queriam vir para cá, talvez para sumir, né? Queriam, não, deixa eu ir para lá e reconstruir minha vida. Então, essas pessoas não foram localizadas. As referências que eu tenho são dos relatórios e dos manifestos de embarque, mas não tem os nomes, não tem, só os manifestos, né? Inclusive, onde é que tu conseguiste os manifestos? Na Marinha, No relatório final da Batalha da Borracha, no relatório final, consta no relatório final os manifestos. Eles estão lá, eles estão. Eu posso até depois, quando a gente conversar, eu posso passar te mostrar essa documentação, e aí ele apresenta essa. Isso eu até brinco que aquilo é muito mais um trabalho de um contador do que de um historiador, né? Porque são feitos cálculos de quanto que se gastou, de depreciação de algumas coisas, e as pessoas entram só como números. Só são os números ali, né? E bem mal contados, por sinal. Uma outra coisa que tu falando aí da questão da guerra, eu me lembrei também de um depoimento que o cara falava que, assim, quando eles entravam nos navios em Belém, que eles ficavam muito receosos nesse trajeto por causa do bombardeio, né, que teve. Submarinos. Quando eles... Os navios, eles vinham... Naquele momento, existiam uns navios ali chamado de itas, né, que faziam essa navegação de cabotagem. E tinham outros também. Inclusive, os primeiros navios brasileiros que foram afundados pelos submarinos italianos ou alemães eram lá os tal de Itagiba, Itapajé, que eram navios, né, os famosos itas. Então, o que acontece? Esses nordestinos, ou esses soldados da borracha, ou essas pessoas que migravam para a Amazônia, vinham nesses navios que faziam essa navegação de cabotagem, que eram ameaçados ali pelo submarino. Então, eles tinham muito medo, né? Primeiro, que tinha que ficar lá dentro, tudo fechado, não podia acender um cigarro, né? Não podia fazer barulho. No livro tem um relato acho que é do seu Joel, em que ele fala que eles viram lá o periscópio do submarino, e aí o comandante do navio botou toda a força no motor, depois teve que parar lá no local para esfriar o motor, né? Então, assim, são contadas essas histórias, mas essas experiências... Imagina, eu tento sempre me colocar assim, na posição deles. Imagina uma pessoa que está saindo lá do interior do Nordeste, onde os meus pais são dessa região, então você olha, você só tem seco, né? Ou pequenas florestas, coisas assim. Aí, de repente, você vê aquele mundão d'água salgado, né? E depois você começar a ter essa relação, o medo, né? O que é o submarino, mas pode ser qualquer outra coisa, uma baleia que vai aparecer e vai afundar o meu navio. Então, eu acho que o medo do desconhecido é o que acompanha essas pessoas durante esse deslocamento o tempo todo, né? E também as novas experiências. Um dos relatos mais hilários assim que eu encontrei assim eu ri muito até durante a pesquisa, foi desse mesmo senhor Joel, que ele fala desse aí que parou o navio para esfriar o motor, essa história toda, e disse que chegaram ao porto de Belém, e quando eles chegaram tinha um navio carregando castanha para levar para os Estados Unidos. E aí eles desceram do navio e viram aquele negócio branco, pegaram, começaram a roer e disseram, isso é gostoso, né? Esse coquinho é gostoso. E aí começaram a comer. Nós que somos da Amazônia sabemos que comer muita castanha do Pará, o que é que acontece, né?
Então, diz que faltou local ali de vaso sanitário no banheiro depois, ou no navio para o pessoal todo, porque todo mundo com dor de barriga, porque tinha comido muita castanha. Então, passa por isso, né? Dessa questão de estar conhecendo a terra, conhecendo novos sabores, conhecendo novos cheiros, né? E o medo também, né? O medo da água, o medo do desconhecido, né? Tudo isso aí passa. Inclusive, tem uma história, Wanda, que é bem interessante. Eu tenho um conhecido lá do Nordeste que ele fala assim: eles moravam no interior de Pernambuco, muito seco, muito seco. E aí, um dia, ele resolveu migrar do interior do Nordeste, ali, de Pernambuco, para São Paulo. E aí, ele foi embora para São Paulo. O cara está lá em São Paulo morando, aí o irmão dele ficou lá em Pernambuco. Aí teve uma enchente. Você já viu enchente em rio que não é perene no Nordeste? É um turbilhão de água que desce de uma vez, não avisa para ninguém, aquele monte de água vem, leva tudo e tudo. O cara no Nordeste não sabe nadar, morreu afogado. Aí o outro irmão que sobreviveu disse que ficou sem saber o que faço. Como é que eu ligo para o cara que foi embora daqui, fugindo da seca, e dizer para ele que o que ficou morreu afogado? Você entendeu? Então, esses contrastes, eles aparecem na pesquisa. Imagina, eu venho de uma terra que não chove, e de repente eu venho um lugar que chove todo dia. Eu venho de um local que não tem comida, e de repente a comida está estragando em cima do porto. Eu venho de um local que não tem água, e aqui está tudo alagado. Então, essas relações, elas precisam ser construídas. Essas experiências é que também vão moldando essas pessoas, né? Verdade. Muito interessante. Eu acho que assim deve ser uma experiência ímpar, né? Ainda mais a gente lidar com a sabedoria, né, dos mais velhos, né, o que eles têm para dizer. Eu acho assim que é para a vida, não é só para pesquisa, é para a vida, né, Sim, Frederico? sim. E... Bem, tem mais alguma coisa para falar, Frederico? Não, eu acho assim, olha, eu tenho que agradecer a oportunidade que me foi dada de poder conversar com vocês. Já deu para ver aí que, se precisar falar sobre o Soldado da Borracha, nós podemos amanhecer o dia aqui discutindo vários aspectos aí eu tentei ser o mais informal possível para que nós pudéssemos realmente ter uma troca aqui hoje, hoje à noite, mas queria dizer assim, que eu me coloco à disposição para o que precisar. Eu sei aí que tem algumas pessoas que trabalham já com essa temática, eu sei que a Águeda, eu já andei lendo alguns trabalhos dela, eu sei que ela está trabalhando aí com essa temática de mulher no seringal, mas tem outras também, as outras pessoas que têm interesse em trabalhar. Como eu apontei ali, existem diversos pontos da pesquisa que podem ser ampliados e devem ser ampliados, que elas não conseguem ser abordados, não consegui abordar todos e nem conseguirei. Então, eu estou aqui à inteira disposição para ajudar, para colaborar, para escrever, para parceria, aí, né? Escrever juntos, fazer o que a gente precisar. Eu estou assim, eu estou de volta a Manaus, estou de volta aí à luta, né? Disso aqui, de fazer com que o nome do Amazonas, da pesquisa, da UFAM, do programa, com tudo, que tudo isso cresça, vá para frente. E dizer que sempre que precisar de mim é só chamar, que eu tô aqui, né? Estou aqui à disposição aí para auxiliar no que for possível. Eu ainda tenho muitas atividades ainda que me impedem de participar efetivamente de tudo, mas eu tenho toda a boa vontade aí de ajudar e de colaborar com vocês, viu? Contem sempre comigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço em nome do Caboquinho Virtual, né, dessa roda de histórias e memórias que nós criamos. É um prazer enorme retomar todo esse pessoal do GT, que o GT agora está fazendo 10 anos, né? Então, a gente vai se fortalecer para dar continuidade a esse grupo, que é tão importante a gente estudar a história do trabalho, principalmente na Amazônia, né? Que é um lugar que está se manifestando através de muitas pesquisas, de inúmeras perspectivas,
E isso aí está sendo assim, fundamental para a gente ganhar esse gás, né? E dar continuidade a esse trabalho. Né? No mais, obrigada, muito obrigada mesmo, Frederico. Foi um enorme prazer estar presente aqui, ouvir tudo que tu tiveste para nos dizer, essa tua boa vontade, né, de compartilhar, de se colocar à disposição, e dizer também que nós também, como o GT, estamos aqui, né? O que precisar, né, nós estamos à disposição também para te receber. Quando precisar, deixa eu ver aqui. A Marisa está dizendo obrigada, professor, foi ótimo. A Betsy, valeu, professor, foi muito enriquecedor. A Jordana, parabéns, Frederico, pela excelente pesquisa. Bem, eu acho que o pessoal gostou muito, né? Assim como eu, gostei demais. Eu fico feliz aí. Eu espero que nós possamos ainda ter muitas trocas aí a respeito aí da possibilidade de ampliar essas pesquisas, viu? Ok. Então, gente, mais uma vez agradecendo, e a próxima vai ser em breve divulgado nas redes sociais. A Andresa está dizendo que a mediadora foi ótima. A mediadora é falante também, né, Frederico? Mas tá bom, Tá muito certo. obrigada, uma boa noite a todos. Ainda dá tempo de ir para a festa do Halloween, né? Tá certo. Tá bom? Muito Então tá. obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.